Pronto, voltei. Pronto, agora vai. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como você tá, linda? Gente, então vamos lá. Desculpem aí o atraso. Eu sou muito pontual aqui nas nossas lives, mas tivemos um pequeno probleminha aqui para acessar. Então vamos para uma live muito especial hoje. Vamos falar sobre infecções na gravidez com a doutora Marcele Marçal, que é infectologista, e trabalhamos juntas na maternidade por um tempo. E eu ainda fazia enfermaria nessa época, então a gente discutia muito os casos, né, do ambulatório também, e acabamos criando essa grande parceria. Já enchi o saco dela hoje um monte, e é importante demais a gente ter essa parceria dos profissionais da saúde em prol das pacientes, né? Então a gente decidiu fazer essa live sobre as infecções na gravidez, que são as principais causas de complicação, assim, né? A grande maioria dos exames de pré-natal são pautados nas infecções da gravidez. Então, as infecções podem causar muitas complicações, tanto no período gravídico, quanto no parto e quanto no puerpério também. Então, Marcele vai falar aí um pouquinho para a gente sobre isso. Fica à vontade. É até difícil a gente compilar, né, tudo de infecção durante a gravidez, mas eu vou falar dos pontos que eu acho que são mais críticos, assim, para a população geral. Eu queria começar falando sobre o uso de repelente, porque é uma dúvida frequente, né? A gente vive em Ilhéus, então a gente tem muita arbovirose. E a gente viveu o Zika vírus, né? E todas as complicações possíveis, microcefalia, anencefalia, enfim. E o repelente vem como um grande aliado, né? Apesar das medidas comportamentais que são muito importantes, o uso do repelente na gravidez precisa ser reforçado. E muitas vezes a grávida ela vem com uma dúvida frequente. Às vezes já tem um primeiro filho, está na segunda gravidez, ou já tem outros filhos, e ela acha que o ideal é trocar para o repelente infantil. E a ideia não é bem essa, porque o repelente infantil, na maioria das vezes, ele tem a mesma composição do adulto, porém numa concentração menor. Então você precisa reaplicar com uma frequência maior. Ele já não dura ali 10, 12 horas. Ele já precisa ser reaplicado às vezes com 4 horas, com 6 horas. E a gente sabe que a mulher, ela tem ali milhões de coisas, né, durante o dia. Então, às vezes, ela vai acabar esquecendo de reaplicar. Então, uma dúvida comum é qual repelente eu posso usar. A maioria dos repelentes que são à base de DET, tipo o Off Family, pode ser usado. E os repelentes com icaridina também pode ser usado. O Exposes, que é uma marca, ele também tem um com icaridina, ele pode ser usado. Então, uma coisa que eu sempre indico para as grávidas, para as minhas amigas que estão grávidas, é use repelente. E hoje o que a gente vê também, assim, dengue perdeu um pouco aquela sazonalidade, né? A gente tem aqui na região casos de dengue o ano inteiro. Épocas, a gente tem algum período durante o ano que tem mais casos e tudo, mas a gente tem dengue durante o ano inteiro. Então, não é só vou me proteger no período chuvoso, do calor, não. Você acaba que precisa realmente ter esse reforço adicional para prevenção de zika, dengue, chikungunya durante o ano todo.
E não é só zika, né? Porque dengue em gestante, apesar de não ter tanto comprometimento para o bebê, né? Pode ter casos muito mais graves para a gestante do que na população geral. Exatamente. A gente sempre fala sobre isso, sobre a gravidade dos quadros, né? E a dengue, muitas vezes, na gestação, ela evolui para quadros hemorrágicos, com necessidade de internação em UTI. E eu tive um caso recentemente de febre do Oropouche, que é Uma nova uma nova virose. doença, né? Uma nova arbovirose. E essa paciente não era daqui de Ilhéus, era de uma cidade próxima. Mas é isso, aqui na nossa região, a gente está dentro da Mata Atlântica, então a gente tem casos muito graves e muito recorrentes dessas arboviroses como um todo. E temos essas questões das malformações, mas aí a gente também pensa, por exemplo, na plaquetopenia causada pela dengue, que pode gerar sangramentos, pode gerar outras complicações na gravidez, né? Então, assim, tem gente que fala, ah, mas eu não quero usar o repelente porque o cheiro é ruim, porque é difícil, porque. Então, assim, tem vários motivos para não usar, mas os motivos para usar são sempre muito maiores, né? Até quem não tá grávida, eu, por exemplo, que sou muito alérgica, tem um repelente em cada canto da casa. E é super importante a gente falar que a mudança climática também faz isso que você está falando de não ter tanta sazonalidade para as arboviroses, o que piora um pouco mais, né, para a gente aumentar essas orientações, fortalecer essas orientações em um determinado período. Então, a gente também tem que se policiar para orientar para todas e usar a gravidez inteira, não só no verão, épocas chuvosas, enfim. E as arboviroses sempre estão mudando, e por ser uma virose, né, os vírus também vão se mutando aí, tornando mais difícil esse controle. É, aproveitando, a gente vai falar um pouco de vacina, né? A vacina da dengue, que é uma novidade. Muita gente pergunta, mas e aí, a gestante ela pode usar? Não. Não. Não, não pode usar. Então, assim, quem já teve dengue também pode vacinar, e quem nunca teve também deve vacinar. E não está grávida, aproveita para tentar vacinar. É uma vacina que inicialmente o governo limitou ali a população de maior risco, que eram as crianças, os jovens, mas a gente teve, aqui em Ilhéus, acho que foi até o dia 30, tinha uns lotes para vencer, e eu acho que isso vai acontecer volta e meia, de ter lote para vencer e acabar ampliando ali aquela população. Então, aproveitar para tentar vacinar pelo SUS ou vacinar na rede privada, que é uma vacina que vale muito a pena para poder tentar reduzir o número de internação, de casos graves, né? Assim, já aproveitando o gancho, começando a falar de vacina, lembrar que, como aconteceu com vacina de Covid, a maioria das vacinas elas são para evitar formas graves de uma determinada doença. Ela não é bem para reduzir, minimizar o meu risco, risco zero de contrair aquela doença. Por exemplo, a BCG, formas graves da tuberculose. Então, porque muitas vezes a pessoa fica, nossa, mas eu vacinei contra a Covid, eu vacinei contra a gripe, e eu tive gripe, eu tive Covid. Esse não é o intuito da vacina. O intuito da vacina é treinar o seu corpo ali, como estímulo vacinal, a produzir anticorpos contra um determinado agente. Mas você pode ter, sim, a infecção daquele agente, mas de uma forma mais branda, porque o seu corpo já está treinado. Então, ao invés de você, por exemplo, ter uma forma grave de Covid, você pode ter uma forma leve, porque você já tem anticorpo, que o seu corpo já foi treinado a produzir quando você teve o estímulo vacinal. Exatamente. É, Pode falar. Pode falar. Em relação às vacinas, é ainda muito difícil assim para a obstetrícia, né? Porque temos muitos impasses na vacinação. Ah, não vou tomar porque eu tenho medo, enfim. A pandemia trouxe muito isso e a gente precisou fazer. Eu lembro que eu me voluntariei para fazer relatório para gestante para liberarem para tomar a vacina. Eu fazia 20 relatórios por dia e para conseguir tomar, e incrivelmente até hoje
a gente ainda tem muita dificuldade de vacinar essas gestantes para a Covid. E às vezes as pessoas que estão de fora do hospital, né, não sabem que a Covid ainda não acabou, né, amiga? A gente ainda vê muitos casos graves, inclusive em gestantes. Então, é importantíssimo que vacine. Eu já fiz um relatório que foi negado pela vacinadora que não quis vacinar uma gestante. Então, assim, é muito importante a gente informar a população e os próprios profissionais da saúde a importância de vacinar na gravidez. Inclusive, temos agora, está numa época, né, também que a sazonalidade também diminuiu de síndromes respiratórias, que aí vem Covid, vem influenza, vem a própria bronquiolite, né? Então, fala aí mais um pouquinho para a gente sobre essas vacinas. Assim, o grande mito da vacina para a gestante é porque a gente tem algumas vacinas que elas não podem ser ofertadas na gravidez. Mas são pouquíssimas, são vacinas de vírus vivo. Então a gente tem a vacina da febre amarela que a gente só dá em situação que, por exemplo, a mulher de fato está numa região de risco, tem durante a epidemiologia ali daquele local, por exemplo, eu passei, você também que morou em Minas. Minas teve um ano de epidemia de febre amarela. Então, foi um ano que vacinou as gestantes das regiões de maior risco para febre amarela, porque o risco valia a pena o risco ao benefício. E muitas vacinas são porque realmente a gente não tem estudo, porque na gestante é sempre muito. Você encontra muito mais debate ético para poder testar alguma medicação ou alguma vacina. Então, a gente tem que realmente não pode. Febre amarela, que em algumas situações a gente até acaba fazendo. A gente tem a tríplice viral, a vacina de varicela e a de zoster, tem uma vacina com vírus, mas não é dada, enfim, né? É mais em pessoas idosas com algum outro problema, com outra comorbidade que justifique aquilo ali. E agora a de dengue. Então, tirando essas vacinas, a gente tem outras vacinas que a gente opta por não fazer durante a gravidez, porque não tem assim um risco tão grande, sabe? Para a gestante ali naquele momento dá para guardar os 9 meses. As vacinas que são mais importantes da gente realizar durante a gravidez, eu considero dengue, ou desculpa, eu considero É. Covid, né? Lembrar que Covid, algumas pessoas elas têm indicação de vacinar todos os anos até. Não são só 2 doses, você precisa olhar direitinho o seu cartão vacinal, porque às vezes a pessoa ela acredita que, não, mas eu tomei 3 doses. Não é. Você precisa olhar o tempo que você tem da sua última dose. Se tiver mais de um ano, você vai precisar tomar. Tem que olhar a sua comorbidade, sua idade. Então, vale a pena você conversar com o seu médico, levar seu cartão de vacina para avaliar se realmente não precisa de uma dose adicional de Covid. Os trabalhos que a gente tem não é bem o número de doses, é o tempo que você teve Covid em relação à sua última dose. Então, isso precisa ser bem avaliado, certo? De gripe, que tem vacina durante a sazonalidade. A vacina de gripe ela é modificada anualmente. Você pega as cepas que foram mais frequentes no inverno anterior para você conseguir produzir a vacina que está sendo realizada naquele período sazonal. Gripe em gestante também pode ser uma outra catástrofe, porque às vezes a gente acha que gripe é só um quadro gripal brando, mas não. Gripe, como Covid, pode causar pneumonia e causar formas graves de pneumonia. Lembrar que durante a gravidez, as coisas muitas vezes elas acabam evoluindo de uma outra forma. O sistema imune da gestante ele é muito mais assim confuso. A gestante a gente lida ali como se ela tivesse uma imunossupressão durante aquele período, tá? Ela sabe disso. Às vezes uma simples infecção, por exemplo, uma cistite que não conseguiu tratar ali rápido, já evolui com uma infecção que a gente chama de pielonefrite. Então, a gente precisa ter muito mais cuidado ao manejar as infecções e ser, muitas vezes, muito mais agressivo mesmo ali nos cuidados.
Então, de gripe, a gente tem a difteria e tétano, certo? E coqueluche, que a gente dá no final da gestação, com uma ideia de proteger não só a mãe, mas como o bebê de coqueluche e de tétano neonatal. Por isso que a gente dá no final da gestação, porque é uma vacina que você tem transmissão de anticorpos da mãe para o bebê. A gente tem a vacina da hepatite B, que faz parte do calendário vacinal do SUS, que para aquelas gestantes que não têm 3 doses, ou para aquelas gestantes que não tem anti-HBS positivo, a gente vacina durante a gravidez, ou quem nunca vacinou, a gente também vacina durante a gravidez. A gente tem a vacina agora também para o vírus essencial respiratório, que também é a ideia da vacina do vírus essencial respiratório, ela é indicada tanto para gestante como para idosos, né? Porque também é uma população de maior risco. Mas a ideia principal é você prevenir bronquiolite no bebê. A ideia é você transmitir o anticorpo seu, da vacina, para o bebê. Assim, né? Exato. Eu acho que a maior limitação é o custo, que é uma vacina ainda que tem um custo muito alto e não está disponível no SUS. Mas se quem puder, assim, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena, porque bronquiolite é uma causa importante de internação. E os estudos mostram que previne formas graves de bronquiolite e diminui riscos de internação ali até os 3 meses da criança. Exato. E assim, a gente fala muito também sobre justamente essa questão de proteção do bebê. Porque às vezes os pais, né, ficam, ah, mas eu já tomei não sei quantas vacinas, ai, não quero tomar. Mas a gente tem que pensar nesse bebê que vai nascer muito indefeso e em uma população que tem muita prevalência dessas síndromes, dessas infecções respiratórias, né? Então esse bebê, ele precisa dos anticorpos da mãe. Então, ainda que a gente fale isso no pré-natal, é muito importante vocês, né, também os nossos colegas, difundirem essas informações para que a gente consiga acessar mais gestantes. A gente perde muitas vacinas até, porque a gente tem pouca adesão, né? Hoje o Brasil tem um programa nacional de imunização que é exemplo para o mundo todo, mas infelizmente depois de tantos negacionismos a gente tem caído muito essa incidência e aceitação da vacinação, principalmente aí na gravidez, que é um período crítico. Eu sempre falo que são 9 meses, é um tempo muito curto e a gente não dá, na gravidez, a gente não tem tempo para esperar, para rever. Tem que ser tudo para ontem e a gente tem que pensar pelo lado pior mesmo, porque quando acontece é realmente muito catastrófico, né? Então, o que a gente puder fazer para prevenir, a gente deve fazer. Com certeza. E assim, a questão de vacina é porque realmente o Brasil tem um calendário vacinal bem, bem amplo, né? E as vacinas que a gente não consegue disponibilizar pelo SUS, eu entendo, tem um custo alto. A gente tem vacina que o custo da vacina é R$ 800, é R$ 500 por exemplo. A do, a do vírus essencial, eu acho que ela gira ali em torno de R$ 1.000. Ela Sim. não é uma vacina barata. Precisa pesquisar bem aí onde vai vacinar. Só que quando a gente pensa em internação de um RN por bronquiolite, ela pode ser catastrófica e ter assim, uma grandes repercussões na saúde da criança e financeira ali também, porque a mãe não deixa de. Qualquer internação, na verdade, por mais que você tenha convênio ou você interne pelo SUS, a gente vê que tem uma movimentação financeira ali da família também para poder manter aquela internação. Você para de trabalhar, ou o marido para de trabalhar, muda totalmente a rotina da família, além da saúde da criança, dos pais, né? Então, só voltando mais um pouquinho, eu tinha falado de algumas vacinas que não podiam ser dadas na gravidez, né? Tem também a vacina do HPV que a gente não dá durante a gravidez. E falei que algumas vacinas a gente dá em algumas situações que a gente pondera. Não é que é contraindicado, mas a gente pondera se de fato vai dar ali durante a gravidez ou se espera terminar a gravidez, o parto, para depois vacinar, que é pneumonia, vacina de meningite. Mas em algumas situações a gente acaba
usando também durante a gravidez. Mas não são vacinas disponibilizadas pelo SUS. Então, aqui só voltando para resumir, as vacinas que a gente tem disponibilizadas pelo SUS durante a gravidez vão ser Covid, a vacina de gripe, a de tétano, a DTTA, a da hepatite B. Exato. Esqueci alguma? Não, Não. isso mesmo. Isso mesmo. Mudando um pouquinho aqui de assunto, eu sou infectologista, a Taina falou no início. A gente trabalha muito com DST. Hoje eu trabalho até na referência aqui de HIV de Ilhéus e atendo muita gestante com HIV. E atendo também muita mulher que tem HIV e que tem o sonho de ser mãe, né? E eu acho que assim, não tem como não falar de HIV. Infecto não tem como não falar de HIV. Que assim, realmente é uma coisa que a gente vê ainda assim muito preconceito, tanto que essas mulheres elas realmente elas sofrem durante todo o processo, desde o diagnóstico, ou tudo que elas precisam ali, né? Na verdade, se precisa de um cardiologista é um sofrimento, se engravida para conseguir, né? Tudo é mais complexo, porque são pessoas que muitas vezes não querem expor o seu diagnóstico para outras pessoas e ali se vê numa situação de que precisa abrir aquele diagnóstico, né? Até para um outro médico, ou para um enfermeiro, ou para uma outra pessoa, e muitas vezes não quer. Então, assim, só indo para alguns mitos aí, quem vive com HIV pode ter filho, isso não é uma contraindicação. O que precisa realmente é a gente conseguir tratar essa paciente, organizar a vida dela ali, ter um controle da doença, que a gente consegue fazer isso de uma forma relativamente até rápida. Os tratamentos que a gente tem hoje, os pacientes, em geral, eles vão ter uma doença controlada ali em torno de um ano. Depois da doença muito bem controlada, carga viral indetectável, a gente passa a ter uma outra conversa com o parceiro. Se esse parceiro ele vive com HIV também, a conversa acaba sendo mais simples, né? Porque não existe tanto esse receio. Mas se é uma pessoa, um casal soro discordante, um tem HIV, o outro não tem, a gente tem hoje vários estudos que falam que o paciente, quando ele é indetectável há mais de 6 meses e usa o remédio, né, o antirretroviral, de uma forma regular, ele não vai transmitir durante a relação sexual. Então, a gente suspende a camisinha quando ela tem a ideia ali de ter filho, ou se, por exemplo, não, eu mesmo assim eu não me sinto segura, ou o marido não, eu não me sinto seguro e tal, quero uma outra opção. Que muitas vezes acontece deles não, eles optarem por não suspender a camisinha e só se eu suspender a camisinha se usar a PrEP. Então aí a gente já encaminha esse paciente para a PrEP, o marido dessa paciente para a PrEP. Lembrar que PrEP, gente, eu sei que vai ter outras pessoas aqui que não vivem, não estão gestantes nem nada, mas assim, PrEP, hoje no Brasil, PrEP, ela é fornecida para qualquer pessoa que considere que tem um risco aumentado de adquirir HIV. E quem é essa pessoa? Qualquer pessoa que tenha vida sexual. Porque no início era bem limitado realmente para casal soro discordante, para profissional do sexo e tal, mas hoje não. Hoje qualquer pessoa, se ela considerar que ela precisa de uma proteção adicional para HIV, ela pode procurar um serviço público, que aqui em Ilhéus é o CTA, em Itabuna é o Serpat, que é o serviço que atende HIV, e é disponibilizado pelo SUS. Então ela pode ir lá, fazer os exames dela e começar a medicação. A medicação é um comprimido, dose única, e é uma coisa que eu acho que vem aí para mudar mesmo o contexto de saúde pública. A gente tem cidades assim que durante 10 anos de PrEP conseguiram diminuir em mais de 90% o número de novos casos. E durante o uso da PrEP, porque às vezes a pessoa fica assim, nossa, mas e as outras doenças e tal? A ideia não é, por exemplo, se é uma pessoa que está solteira, a ideia não é que ela vai suspender a camisinha. A ideia é, por exemplo,
rompeu a camisinha, ou o bebê, ou sei lá, esqueceu de usar a camisinha. A ideia é, tipo, é para uma emergência. Se algo acontecer, pelo menos ela tá ali usando a PrEP e tá mais segura. Então, assim, um dos mitos é esse, a pessoa ela realmente ela pode ter filho. Outro mito é em relação à via de parto, que é uma indicação obstétrica, na maioria das vezes, desde que ela esteja bem controlada e que ela tenha começado a usar a medicação no início da gravidez e que faça uso regular. Então, também pode sim ter parto normal, a depender da situação. Se não estiver bem controlada ou se fizer o uso irregular da medicação, a gente acaba indicando um parto cirúrgico, que é uma cesariana. Uma outra pergunta comum é em relação à amamentação. A amamentação no Brasil ela é proibida para gestantes que vivem com HIV, mesmo as que estão bem controladas. A gente tem alguns estudos muito pequenos, assim, com um N pequeno, de gestantes que, é, que estão indetectáveis e que amamentaram. A chance de transmissão ela é baixa, tipo, é menor que 1%. Só que a OMS recomenda essa prática apenas em países que tenham condições paupérrimas, sabe? Tipo, alguns países da África e tal. Que aí o risco valeria a pena ao benefício da criança ter uma desnutrição. Mas no Brasil é proibido. E assim, a gente faz a exame de HIV na gestante pelo menos, na verdade, em 4 situações, né? Primeiro, segundo, terceiro trimestre e, no, durante o parto. Exato. E a gente não é infrequente a mulher descobrir a doença na gravidez. Uhum. É muito importante você falar isso, porque às vezes quando a gente solicita o exame, não só de HIV, mas de todas as ISTs no pré-natal, as pacientes acham estranho quando a gente pede mais de uma vez. Não é porque a gente está desconfiando de alguma coisa, né? Primeiro, que tem muito essa questão do estigma, e eu sempre falo aqui no meu Instagram que todo mundo que transa tem risco de pegar ou de contrair alguma IST. E a gente sempre, para saber, é só testando, né? Então, os testes, eles são super necessários e na gravidez faz parte do protocolo do pré-natal fazer e repetir os testes, né? Inclusive na internação. Tem gente que chega na internação no hospital, mas eu já fiz. Não, tem que fazer de novo. Então, esse é um protocolo que a gente precisa seguir para todas. Então, não tem exceção, a gente precisa fazer e a gente precisa reduzir esses estigmas, né? Não só do HIV, que às vezes, e é isso que você falou, hoje as pessoas convivem muito bem com o HIV e a gente já reduziu muito tanto a incidência quanto as taxas de complicação. Então, são doenças tratáveis e a gente precisa falar sobre isso e reduzir esse estigma todo para que a gente consiga realmente atingir níveis melhores de saúde pública, né? É. Às vezes, quando eu solicito exames de ISTs numa consulta ginecológica geral, também é um susto muito grande. Mas é isso, a gente tem que testar. A gente tem que testar. A ideia, assim, acho que algumas coisas as pessoas precisam colocar na cabeça. Transou uma vez na vida sem camisinha, você está sujeito a contrair qualquer infecção. A outra coisa é que um diagnóstico de qualquer IST não é diagnóstico, isso não é caráter, não tem nada, não tem relação isso. Assim, é estatístico, você tem uma chance de contrair, se você tiver uma relação, já teve chance. Não tem muito o que ficar pensando assim, sabe? Do tipo, meu Deus, será que eu sou menos digno porque eu tenho tal doença? Não tem relação. Uma outra coisa precisa testar. Por quê? São infecções que são silenciosas. A gente não tem só HIV. A gente tem uma outra infecção que é a sífilis, que a gente vai falar já. O HTLV, por exemplo, que entrou no pré-natal, agora testa aqui na Bahia, testa, né, no SUS. E era uma coisa que realmente precisava testar. A gente tem a maior população negra fora da África, que é o HTLV. E a gente tem muito mais HTLV em alguns países africanos. E a Bahia tem HTLV. Uma coisa que precisa colocar na mente, porque a Bahia tem o vírus HTLV, que é um vírus que as pessoas têm quase, assim,
não testam, elas não procuram saber, não dão importância. A gente não vê importância da doença também, nem em questão de estudo mesmo, de trabalho. A gente teve, assim, o HIV durante os últimos 30 anos, assim, um boom de trabalho científico. E sim, é porque o HIV chegou ali nos Estados Unidos, que é quem pesquisa, é quem produz trabalho, é quem produz medicação. O HTLV não. O HTLV ainda ficou ali nos países subdesenvolvidos, nos países que foram colonizados. Então, o HTLV é uma doença que ela é negligenciada, a gente não tem opção de tratamento, ainda é um vírus que não tem e que sim transmite no leite, no aleitamento materno. Então, precisa ser testado. Assim, era uma coisa urgente da Bahia mesmo, ter essa conduta de testar todo mundo, porque antes vocês não conseguiam nem fazer pelo SUS, né? Era um exame que solicitava e não tinha o resultado. E assim, a gente está falando de SUS, mas quem trabalha com convênio de serviço privado também precisa solicitar. Porque uma coisa não tem relação com a outra, não tem relação com condição social, financeira. Nós somos todos miscigenados. Vocês estão me vendo aqui, eu também sou baiana, eu também sou uma mistura de... Tenho índio, tenho... A gente é miscigenado. Não tem por que a gente achar que uma doença ela é de uma determinada classe social, porque eu atendo... Porque fulano é de tal profissão. Porque às vezes... Eu tô falando isso porque a gente, como médico, às vezes... Né? Sim. Porque eu estou atendendo aqui em tal lugar, eu não preciso solicitar, não, precisa sim. E se não solicitar, é uma irresponsabilidade, porque aquela mulher, ela pode ter aquele vírus, é uma doença que mais de 90% das pessoas, o HTLV, elas não vão sentir nada durante a vida, é uma doença extremamente silenciosa e que você corre o risco ali de transmitir durante o aleitamento materno e é simples, é um exame simples que define conduta e você quebra ali uma cadeia de transmissão. E a sífilis, que a gente vive Uma epidemia. de sífilis, e a gente também eu considero também uma outra doença que as pessoas solicitam pouco. Quando a gente vai ver assim, em relação ao número de diagnósticos que a gente tem, a gente vê que solicita pouco. Saindo um pouco de gestante, eu atendo em hospital, Geral. adulto. E eu vejo idosos com sífilis. Você vê idosos que ninguém nunca pediu e que durante ali a vida dele, ele passou por vários médicos, no cardiologista, ele passou no gastro, ele passou não sei o que, não sei o que. E aí, às vezes, abriu um quadro de sífilis ocular. Porque aquilo ali, ele perdeu a oportunidade de dar o diagnóstico durante ali a vida dele e quando abriu, infelizmente, já abriu de uma forma grave. Então, assim, sífilis, só fazendo um resumo, sífilis é uma doença que você pode ter a lesão genital, ter a fase primária ou não. É uma úlcera que ela é indolor e que melhora sozinha. Então, você pode até ter a lesão e não ver, não perceber, porque ela pode ser ali mais no períneo e tal, e às vezes você não percebeu, né? Não é uma região que você tá ali toda hora, não é a face. E você pode ou não ter a fase secundária, ter lesão de pele mesmo, sabe? Na mão, lesão no corpo. Não pode, você pode não ter também. E quando você é infectado, e não é tratado, né? Você pode passar ali pelas primeiras duas fases e ir para o período que a gente chama de sífilis latente, que é uma forma assintomática da doença. Então, é possível você ter sífilis e não ter nenhum sintoma e nunca ter apresentado nenhum sintoma. E a maioria dos pacientes questionam, mas eu preciso tratar e tal, porque bezetacil dói, porque o tratamento de primeira linha é bezetacil. Precisa, porque é uma doença que, se não tratada, durante a gravidez pode ter sérias consequências para esse recém-nascido, ele pode ter uma forma meningovascular da doença, você pode ter um parto prematuro, pode ter um natimorto, pode ter uma criança, inclusive, inviável ali. E se você não tiver gestante e tiver o diagnóstico e não for tratado, você pode ficar em período de latência,
sem sentir nada ali durante muitos anos. Você ainda transmite a doença, mas a taxa de infecção, ela realmente ela é maior. Você transmite mais nos primeiros anos de doença. E aí, durante a vida, você pode ter sífilis ocular, que causa perda visual. Você pode ter neurosífilis, né? Você pode ter sífilis da forma cardiovascular. Então, assim, lembrar que é uma doença que ela é uma doença que a gente fala que é sistêmica. Quando ela resolve aparecer, ela não dá ali só naquele local. Então, a gente realmente precisa tratar e aumentar o diagnóstico. Ter uma Justamente. forma de diagnosticar a população geral. Porque E a gente que fica. pode A falar. gente pede na gestação, mas, assim, por exemplo, vocês têm aí familiares que são diabéticos, que são hipertensos e que tem, em que acompanha às vezes ali com um clínico ou com outro especialista e que nunca fez o exame. Ah, porque eu fui Justamente. casada a vida inteira com um homem, com uma pessoa só. Não importa. Você pode ter Não sido casada com uma pessoa só a vida inteira. Infelizmente, a tem que fazer. Todo mundo. E é, assim, o que eu falo muito, Marcele, é que a gente também, a gente às vezes fala, né, do estigma só do HIV, mas existe o estigma para todas as ISTs. E a sífilis sendo tão recorrente, tão frequente e com quadros tão graves, né? Na gravidez a gente tem essa preocupação maior e a gente testa mais por causa do bebê. Às vezes a gente tem aborto, às vezes a gente tem óbito fetal tardio por causa da sífilis que não foi tratada adequadamente, ou às vezes a gente prescreve o tratamento, a pessoa gestante não trata, ou o parceiro não quer tratar, então acaba que a gente tem um desfecho muito ruim dessa gravidez, malformações fetais graves por causa da sífilis. Então a gente precisa reduzir esse estigma. E durante a vida como um todo, o Ministério da Saúde, né, preconiza que se teste anualmente, pelo menos. Todo mundo, HIV e sífilis, pelo menos para todo mundo. Porque para a gente diagnosticar precocemente e tratar uma coisa que é tratável, absolutamente tratável de uma forma tão fácil, a gente precisa fazer isso e tratar. Então a gente precisa muito, assim, as pessoas chegam, eu quero fazer um check-up geral, que não tem evidência científica nenhuma na maioria das vezes, mas o que a gente tem e de riscos que a gente pode reduzir, que são as ISTs, a gente não faz, não, né? Então, assim, é muito complicado. Uma moça aqui falou que a gente hoje consegue tratar no SUS a gestante com o teste rápido positivo. Justamente, então, assim, na gravidez, a gente não tem tempo para confirmar o diagnóstico. E às vezes as pessoas ficam ali se questionando, mas e se? E fui traída e não fui? Quem passou para quem? Gente, isso não importa. É um tratamento muito simples, muito fácil, muito rápido para a gente ficar mirabolando coisas e correndo riscos desnecessários. Tá ali, veio positivo, trata logo e pronto, a gente acompanha e pronto, resolvido. é. Porque às vezes gera um sofrimento muito maior, né? Todas as ISTs, assim, esse questionamento, ai, quando que eu peguei, quem traiu quem, na maioria das vezes a gente não vai conseguir definir isso. Isso não vai resolver o seu problema. Você tentar buscar essa relação causal aí não vai resolver o seu problema. É melhor encarar ali as opções de tratamento que tem e E tentar focar. seguir. E tentar Exatamente. entender que, assim, essas ISTs todas, na verdade, a pessoa ela pode ter ficado ali assintomática e ser uma coisa prévia a te conhecer. E não necessariamente ser uma relação extraconjugal, entendeu? Tanto sífilis como HIV, como HPV, como herpes genital. Assim, não necessariamente ser. Então, às vezes a pessoa, ai, mas eu estou casada há 20 anos e estou com HPV ou herpes genital. Gente, são infecções que elas ficam ali, ó. São uma A das vida infecções. toda. Herpes e HPV são as infecções, as STs mais frequentes. Então, assim, calma. Não tenta achar um vilão, porque Não adianta, não vai não, resolver. não adianta e não vai resolver. Então, assim, a gente ainda tem outros desafios aí, eu acho, em relação à sífilis, que é a disponibilidade
do tratamento, que às vezes elas ainda encontram, né, um certo... Não sabe onde aplica, quem aplica, até no serviço privado também gera uma certa confusão, assim. Não sabe onde ir, não quer levar essa receita em outro lugar e tal. E só mais uma coisa que eu também acho, assim, um desafio, apesar de não ser da gestante, é que o homem, ele, em geral, ele não faz esses exames, assim. A mulher, ela vai no ginecologista aí pelo menos uma vez ao ano, geralmente. E o homem, ele não tem um médico assistente, assim, né? Uma pessoa com quem ele consulta. A maioria dos homens jovens, ali entre 20, 40 anos, ele não tem uma pessoa que ele vá consultar de vez em quando. Tanto que a gente vê muitas vezes o homem abrindo o quadro de HIV muito grave, porque quando a gente vê, já tá assim, já teve alguma outra complicação e tal, não procurou testar por algum motivo aleatório. A mulher não, ela tem esse hábito de se cuidar mais, de procurar o médico, né? E aí acaba que uma coisa interfere na outra, porque se eu não faço o diagnóstico do homem, eu não consigo ali fechar também, né? Eu, os casos Transmissão. acabam que a gente consegue tratar muito a mulher, mas muitas vezes o homem fica à mercê. E lembrar, a gente tratou sífilis, vai ter que usar preservativo, né? Não tem, porque não é uma doença que você pega uma vez só e gera imunidade. A sífilis você pode pegar diversas vezes. Diversas vezes. Quantas vezes você tiver contato, você corre risco de ser infectado e de precisar de um novo tratamento. E lembrar que a gestante, a gente não quer que ela seja infectada, a gente não quer que ninguém seja infectado. Mas é porque a gestante, a gente tem aquela urgência ali de proteger para não ter a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o bebê. Exato. E essa questão é extremamente importante. E também, às vezes, o bebê nasce e, assim, eu lembro de quando eu decidi que eu jamais faria pediatria, foi quando eu vi uma punção lombar no RN. Uma paciente que não tinha o diagnóstico da sífilis, não foi diagnosticada. E, assim, a gente tem que falar também da falha dos profissionais, sabe, amiga? Porque eu tenho várias pacientes que já passaram por diversos ginecologistas que não solicitaram exames para ISTs, porque preconceito, estigma. E aí, quando eu peço, é um susto. E aí, eu lembro que essa paciente, ela não tinha feito o exame porque ela era casada. E aí, esse neném nasceu. Quando a gente diagnostica sífilis e não tem o tratamento adequado, a gente precisa rastrear o bebê. E esse rastreio é uma punção lombar nas costinhas do bebê que, assim, quando eu vi, eu fiquei com muita dó. E, assim, foi muito difícil. O bebezinho, às vezes, tem que ficar 7 dias tomando antibiótico internado no hospital. Então, é isso que a gente quer prevenir, Há né? Então, dias em algumas situações. Então, assim, ele perde os primeiros 10 dias de adaptação em domicílio, que são dias importantes, né? Para ter aquela adaptação e fica internado, não é o que a gente quer. E como neurosífilis ela é grave, tem transmissão vertical, até os protocolos, eles são muito. A gente trata, às vezes, para mais. Quando a gente tem, mesmo quando faz os exames, quando a gente tem. Então, é uma coisa que a gente acaba que faz mais, faz o exame também para mais, quando gera alguma dúvida se realmente foi feito o tratamento adequado, ou os títulos de VD, que são os exames que a gente solicita acompanhamento, porque depois que trata, a gente faz VDRL mensal dessa mulher. E quando o bebê nasce, a gente faz o exame do bebê e acaba fazendo o exame do bebê ali nos primeiros meses de vida também. Então, assim, gente, tira esse estigma da cabeça, tenta normalizar a relação sexual, porque realmente não tem como normalizar, porque faz parte ali da vida de qualquer adulto, exatamente. e encarar que nós estamos sujeitos até qualquer IST a partir do momento que você suspende a camisinha. Do mesmo jeito que sair de casa, eu estou sujeita a contrair, por exemplo, alguma virose, a DST, tive alguma relação sexual sem preservativo, eu estou sujeita àquilo. E não tem nada a ver com caráter, ou se a pessoa ela é suja, limpa, não tem nada a ver. Perfeito. Nada, não tem uma relação. Ótimo.
Olha, então vamos avançar aqui um pouco, vamos falar de toxo, então, que é uma dúvida muito frequente e também é um rastreio que às vezes a gente peca muito, né? Tanto no rastreio quanto no diagnóstico e no tratamento. Então, tóxico, eu acho que é uma das coisas que eu vejo que tem o rastreio e o diagnóstico que eu vejo mais confuso, assim, por diversos motivos. Eu considero que é um dos exames que eles deveriam ter mais urgência, assim, e ter o resultado. Eu acho que tinha que ter uma forma de, por exemplo, falando uma coisa mais técnica, mas os laboratórios tinham que ter uma forma de, se é gestante e tem um IgG positivo, faz logo Para o teste de fazer o gravidez. avidez. É, que aí a menina, a paciente vai, volta, não sei o quê, aí até Perde voltar no o tempo. laboratório fazer, já perdeu o tempo. Aí ela já tá lá com 20 semanas para fazer o teste de gravidez, já perdeu o time. Então, toxoplasmose, só falando assim resumidamente, o ciclo da toxoplasmose, como que a gente é infectado. Nós somos infectados por consumo de alimentos contaminados com ovos do toxoplasma. Então, onde é que tem esses alimentos? Qual que é o potencial assim maior? A água. Assim, eu vou falar uma coisa que é polêmica, mas infecto fala muito isso em relação a tóxico. A água, ela, ou você vai beber água mineral, se você é uma gestante susceptível. Quem é a gestante susceptível é quem tem o IgG e o IgM negativo. Ela é susceptível. Ou você vai ter que ferver a água. Porque, assim, o problema de você tentar. Você pensar que o seu filtro de barro ou o seu filtro em casa, você não tem uma garantia. O que realmente mata ali o toxoplasma vai ser ou altas temperaturas, que é você ferver ali por pelo menos 5 minutos, ou baixa temperatura, você congelar a tipo menos 10 graus, você congelar algum alimento. Um outro risco é o próprio gelo, porque o gelo nem sempre ele está numa temperatura que a gente considera que seria necessária para matar o toxoplasma. Então, a água, você pode ter ali um potencial de infecção em relação ao consumo de água. Tem também os alimentos crus, frutas, verduras, folhas. A gente, lógico, vai sempre orientar que tenha uma higiene adequada aí antes do consumo. Quando a gente fala de higiene adequada, é usar hipoclorito, higienizar a folha uma por uma, mas que não alimente aquilo ali cru. E quando a gente fala na gestação, se você pretende engravidar, este cuidado deve começar pelo menos 90 dias antes. Porque a infecção por toxoplasma, ela pode ter uma transmissão vertical, mesmo se você foi infectado um pouco antes de engravidar. A gente não tem esse prazo na literatura muito claro. Então, a orientação assim é que estou pretendendo engravidar, eu já devo começar a mudar ali minhas rotinas de alimentação, eu já devo fazer os meus exames pré-concepcionais. Só assim, resumindo, os exames pré-concepcionais seriam aqueles mesmos exames do primeiro trimestre, que aí tem glicemia, hemograma, tipagem sanguínea, aí tem os exames das DSTs e tem também toxo, CMV. Assim, vou falar mais para frente um pouco de CMV, mas assim, é mais só resumido. Então a gente faria isso, esses exames pré-concepcionais para quem planejou. E aí, você viu que essa gestante ela é susceptível, ela tem que ter um cuidado adicional. Ah, não é susceptível, eu posso comer tudo? Não. Porque a gente tem outras infecções que são passíveis de você ser infectado durante a alimentação. Mas a recomendação formal é para a susceptível não comer alimentos crus, folhas. Outra coisa que é muito importante são as carnes, tanto frango, o risco é menor, mas também a gente orienta que como o frango bem cozido, porque também tem outras infecções, outras bactérias que você pode contrair se esse frango não estiver bem cozido. Mas o porco, a carne vermelha no geral, né? A carne de boi também. Então, a carne tá sangrando, você é gestante, ela já não serve para você.
esqueça a carne vermelha durante a gestação. E se você pretende engravidar, se você está fazendo aquele planejamento ali, também evite comer carne vermelha. E frutas, se é uma fruta que ela é de descascar, se eu for higienizar, higienize antes de descascar. Descascou, comeu. Não é para descascar e lavar, não, porque você tem um risco de ter uma contaminação quando você vai lavar. Um outro cuidado que é importante é em relação aos utensílios domésticos, né? A gente fala utensílio, tipo, a tábua, a faca. É que durante o preparo do alimento, você precisa ter o cuidado para não ter uma contaminação cruzada dos alimentos. E assim, só não falando de tóxicos, mas falando de alimentação no geral, a gente não orienta que as pessoas comam ovo cru por conta de salmonela e outras bactérias. E a gente orienta que a grávida consuma o leite pasteurizado e que ferva esse leite. A gente tem outras infecções também que são transmitidas pelo consumo de leite não pasteurizado. Esqueci alguma coisa de alimentação. Em relação à comida japonesa. Exatamente. Que Já é, até falaram aqui de comida japonesa. que é uma outra polêmica. O peixe, ele não faz parte do ciclo do toxoplasma. Qual é o risco da comida japonesa? É porque ele é um alimento cru e que é preparado ali numa bancada. Então, às vezes, vocês já viram um japonês, o preparo. Então, às vezes, ali naquele local não tem nem só a comida, o sushi, o salmão. Ali vai ter, às vezes, uma folha de alface, um pepino cru. Então, ali durante o O preparo daquele preparo. alimento, você pode ter, você acaba tendo um risco de contrair outras infecções, inclusive tóxicos, porque acaba que o salmão ele pode misturar ali numa folha de alface que tenha o toxoplasma. Então, o risco é esse, assim. Suspender Tem a... totalmente, que, assim, ter cuidado onde vai comer. Será que não consegue comer as outras peças que são fritas? São 9 meses, gente. Exatamente. Calma que É isso que eu falo. Ninguém vai morrer 9 meses por não comer comida japonesa ou até outros alimentos fora de casa. Porque assim, esses dias eu amo comida japonesa também. Aí eu saí com o Ramon para comer comida japonesa e o sushi man tava de luva. Aí eu, ótimo, beleza, vou observar o preparo. Porque às vezes quando eu falo isso com as gestantes, tem muito esse questionamento. Ah, mas ali que não passa. Sim, aí a pessoa estava lá preparando com a luva, a mesma luva que ele estava. Ele limpou a bancada e abriu a porta com a mesma luva que ele estava pegando na comida. Então, assim, para a gente pegar outras infecções intestinais também, outros tipos de bactérias, do- na nossa vida no geral já é muito ruim, imagine na gravidez. Então, vamos evitar até outras comidas fora de casa, porque é isso, a gente não sabe como foi preparado, a gente não sabe que água que ele usou, se lavou, se não lavou. Então, melhor comer em casa da forma mais bem preparada, mais bem higienizada possível, porque esses riscos existem. E a gente já viu casos de pacientes gestantes que pegaram gastroenterite, que precisaram ficar internadas com desidratação, que tiveram repercussões para o bebê, crescimento restrito, pouco líquido, tudo por causa de uma infecção na gravidez que pode levar inclusive a parto prematuro. Então, não é brincadeira. não é. É complicado. E aí entra o ceviche, outros alimentos, né? Com peixe cru. E o que eu acho assim, mais engraçado, até eu tenho várias amigas grávidas ou que estiveram grávidas, e todas me perguntam, porque salada tem que ser cozida e tal. Eu falo, gente, você nem era de comer folha. Porque agora, de uma hora Logo para outra, agora, né? come o legume cozido, vai. Cozido. Dá pra cozinhar cenoura, brócolis e ter todo o cuidado de preparo mesmo que todo mundo deve ter, né? Com hipoclorito, limpar direito, separar folha por folha. Mesmo se for cozinhar aquilo ali, aquilo precisa ter um preparo adequado. Eu tô esquecendo de falar alguma coisa de alimentação? Não, Não. acho que é isso mesmo. Só vou falar rapidinho de CMV, que é uma Fala só doença um pouquinho do gato, antes de falar do do CMV. gato. O gato, ele faz parte do ciclo do toxoplasma. Como é que ele se infecta? Igual a gente.
comendo carne crua que tem o toxoplasma. E aí ele elimina aquilo nas fezes, certo? E aí durante muitos anos existia um estigma muito grande de que o gato doméstico, a gestante que tinha um gato tinha. Voltou. É que 9 horas meu celular me lembra que eu tenho que sair dele. Tem que dormir. Então, assim, o gato doméstico, algumas explicações, né? Primeiro, na maioria das vezes ele não vai comer carne crua. Ah, mas o meu gato ele vai pra rua e ele brinca na areia, ele pode ter contato com fezes de outro gato? Pode. Não só o gato, como a gente tem bem descrito na literatura que o cachorro também pode trazer para casa toxoplasma, porque o cachorro também vai para areia, também tem contato com fezes de outro cachorro, eles sentem o cheiro, né? Aquilo ali, de uma certa forma, é atrativo para eles e tem muito cachorro que vai ali ter contato com aquilo, né? Cachorro e gato. Então, qual que é a recomendação? É que se você tiver gato em casa, naquele momento ali, durante a gravidez, você pode transferir, que eu recomendo para meus pacientes, transferir a responsabilidade de cuidar das fezes para o esposo. Não, gente, prepare esse pai aí de uma forma, transfere isso para o esposo. Ou se você for, se você não tem essa possibilidade, o esposo viaja ou não quer fazer, vai ser sua responsabilidade, você vai usar a luva para poder ter contato com essas fezes, para poder limpar aquilo ali. Usou luva, lava as mãos. E aí, uma outra coisa, né? Como eu falei, é uma doença que pode ter uma contaminação ambiental. Então, você pode ter, quem faz jardinagem, mexe muito com terra, também tem um certo risco. Então, a gente orienta que as gestantes que fazem jardinagem realizem sempre de luva. Não colocar a mão no rosto, lavar a mão. A verdade é que, assim, são medidas de higiene meio que básicas, que durante a gravidez você precisa reforçar. Só entrando rapidinho no CMV, e aí entra um pouco em Covid e em outras doenças que são respiratórias e de contato, a gente tem algumas medidas de higiene básica, né? E na pandemia a gente falou muito, tipo, vou usar luva, não vou evitar, vou usar máscara, luva se eu tiver contato com alguma secreção, alguma coisa suja, tipo areia, ela pode ser suja, então na gestante a gente orienta que se for mexer com areia, use luva e lave as mãos depois. Se for para ter contato com alguma pessoa doente, a gestante é bom evitar ter esse contato. Porque a gestante tem quadros mais graves de influenza, quadros mais graves de Covid, e por conta de CMV, que CMV é uma infecção viral extremamente comum. Pode ser assintomática na maioria das pessoas, ou pode causar como se fosse um quadro viral mesmo. Nas crianças é muito comum, é uma doença viral comum, e a criança ela pode infectar um outro indivíduo durante meses por CMV, né? E quem tem outro filho e está na segunda gestação não vai ter contato com a criança. Você falar isso é praticamente impossível, né? Mas se aquela criança teve um quadro gripal, você tem que estar ali, usar máscara. Luva é muito difícil, mãe usar luva com filho, mas a gente orienta que lave as mãos e para todas as doenças, evitar de ficar colocando a mão no rosto, né? Se for pôr a mão no rosto por algum motivo, higienizar a mão antes. E a gente orienta esse cuidado para a gestante também. O citomegalovírus, ele é um vírus que é muito difícil, assim, para a gente, né? Até para o manejo na gravidez e para as orientações. O teste para o CMV na gravidez também é uma coisa que alguns lugares questionam fazer ou não, mas o último manual do Ministério da Saúde de gestação de alto risco recomenda testar as gestantes para citomegalovírus, até para a gente avaliar melhor a evolução desse feto, desse bebê, quando nascer, se vai ter algum sintoma ou não. Então, assim, não é para desesperar a mãe, você tem citomegalovírus, vai acontecer uma tragédia. Não, é para a gente ter mais cuidado nessa observação durante a gravidez e após o parto. Porque também é uma das causas, né, de complicações para o bebê. Então, às vezes aconteceu alguma coisa ali, esse bebê cresceu menos ou tem menos líquido,
e a gente não sabe de onde veio. Então, a gente tem que testar todas essas doenças para ter um diagnóstico e um tratamento depois. Então, isso é extremamente importante. Eu sempre falo que os exames de pré-natal existem por um protocolo que foi estudado. Ninguém inventou, tem que fazer tais exames. Tudo bem que hoje tem gente que inventa, mas os que estão ali na caderneta que a gente precisa fazer são extremamente necessários para esse acompanhamento, né? Então a gente precisa, é o que eu sempre falo também, e que a gente falou aqui muito, que é focar na resolução, não focar no problema. Que se a gente fica ali remoendo, é um problema, e não foca no resultado, na resolução daquilo ali, o que, que a gente vai fazer para resolver, se torna mais difícil, né? E ficar ali, enfim, questionando, e às vezes a gravidez não dá tempo de esperar, de repetir, de confirmar. Então a gente tem que pecar pelo excesso mesmo, porque é muito melhor a gente tratar uma coisa que tem tratamento do que esperar e depois evoluir para uma forma muito grave. O CMV, assim, acho que mais angustiante é porque não existe até hoje na literatura nenhum tratamento para a mulher, né, durante a gravidez. Tem indicação ali para o RN, para alguns RNs, não para todos, mas o RN sintomático e tudo, ali teria indicação. Só que eu também ainda considero, foi durante alguns anos muito questionado o real benefício de fazer o exame, já que eu não teria tratamento durante a gravidez. Eu acho importante fazer, porque você consegue acompanhar mais de perto ali esse bebê e você consegue também se organizar ali em relação àquele parto, né? Aquela criança, os exames que a gente vai fazer da criança logo quando nascer, para a criança também ter um diagnóstico precoce, o RN, que aí o RN sim, pode ser que ele precise receber um tratamento. Mas a gente precisa focar, quando a gente tem algum diagnóstico, eu considero ainda assim, não só CMV que não tem tratamento, mas várias doenças que até têm tratamento. Às vezes os pacientes eles ficam ainda naquela, né? Ai, por quê? Porque eu e tal, mas eu fiz tudo certo. É, muitas vezes a gente não Não vai tem como ficar, justificar. não tem como justificar. As doenças, as infecções, elas acontecem. E assim, não tem algumas coisas que, igual CMV, é muito complexo a gente dar orientação de cuidado para CMV, porque a pessoa praticamente teria que ficar numa bolha, Exato. né? Teria que ficar numa bolha. Não tem como. A gestante ela tem que continuar tendo um estilo de vida aí mais próximo do que ela tinha antes de estar grávida, só que tendo alguns cuidados adicionais. E CMV é muito complexo. Então a gente tem que focar na resolução. O que a gente pode fazer com essa gestante? Fazer ultrassom mensal, fazer ultrassom com uma pessoa que consiga ali buscar ali quais são as anomalias possíveis, né? Uma hepatomegalia, uma esplenomegalia, que saiba o que é CMV, né? Que consiga acompanhar. Esse parto precisa muitas vezes ser em algum lugar que tenha ali um suporte de UTI, neonatal e tal. A gente tem um cuidado maior ali com aquela criança do que ficar focando ali no problema. Você falou uma coisa muito importante, que eu vou puxar a sardinha aqui um pouquinho para a obstetrícia, que é a questão do acompanhamento de ultrassom. Às vezes, a gente vê muitas vezes no pré-natal fazer ultrassom em toda consulta, mas é um ultrassom para ver o bebê. Tá vendo aqui o bebezinho, o coração tá batendo, a placenta ali. Ultrassom não é para isso. É para diagnosticar a complicação para a gente resolver. Então não adianta a gente fazer uma consulta mal feita e um ultrassom mal feito. Se o pré-natal não serve para a gente fazer o rastreio das complicações e tratar de forma adequada, não serviu para nada. O Uhum. ultrassom não é para ver o bebê, é um exame complementar, um exame diagnóstico que deve ser feito por uma pessoa treinada e que saiba o que está fazendo. E nem Porque às vezes. né? Hã? E nem para ver E sexo. nem para ver o sexo. É assim, então, às vezes, pede ultrassom só para eu ver o sexo. Isso pra gente pouco importa, né? Assim, eu sei que é importante para algumas famílias e tudo mais, mas não é uma questão que a gente que vai mudar durante o pré-natal. Então, assim, o pré-natal é para isso, para a gente prevenir complicações, prevenir mortalidade, morbidade grave. E o ultrassom bem feito fala muita coisa pra gente. Então, às vezes, os pacientes chegam com ultrassom recente e falam, olha, infelizmente vai ter que repetir, porque ali não tinha informações que eu preciso saber para tomar uma conduta.
E aí tem gente que me pergunta, por que que você não tem ultrassom no consultório? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Algumas vezes a gente precisa complementar com o ultrassom, mas não é sempre. E o ultrassom, assim como a consulta, precisam ser bem feitos. Não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, um caso desse de citomegalo, um caso de toxo, ou um caso de outras complicações na gravidez, tem exames que precisam demorar muito tempo, ser muito minucioso, ter um treinamento em medicina fetal para que consiga diagnosticar as alterações. Porque aí às vezes fala, ai, mas eu fiz 800 ultrassons no pré-natal e ninguém viu que o meu bebê tinha malformação. Porque é isso, a gente precisa saber para que serve o exame, né? E fazer alguma coisa com esse resultado. É que, apesar da gravidez ser um momento lindo ali da vida da mulher e tal, a gente precisa ser técnico, né, ali durante a avaliação. Não tem. A gente tem que ter empatia ali pelo paciente, sim, mas a gente não tem como fugir dos protocolos. A gente não tem como deixar de pedir um exame porque a gestante se sentiu ofendida. A gente precisa ser técnico, porque a ideia nossa é que a gestante tenha uma gravidez o mais saudável possível e que esse RN também nasça o mais saudável possível. Assim, a nível de saúde pública, eu ter um pré-natal bem feito, eu reduzo tanto a mortalidade materna quanto do RN infantil, como eu reduzo o risco de eu ter crianças com sequelas graves, né? Por exemplo, o CMV causa perda auditiva importante e muitas vezes isso não consegue ser visto. Não tem como você olhar isso antes da criança nascer. Então, se eu consigo rastrear ali antes, eu consigo ali, quando a criança nascer, fazer uns exames mais específicos para diagnosticar essa criança e começar a tratar. Sífilis, eu posso ter sequelas neurológicas e ter uma criança, um adulto com sequelas, entendeu? Toxoplasmose também. Então, só uma coisa que eu não falei de tóxico, que se tem um exame que se você não tem convênio e tudo, mas você quer priorizar ali dentro do seu orçamento e você é suscetível a tóxico. Na minha concepção, seria fazer tóxico mensal. Exatamente, que é a recomendação mesmo. Aí a pessoa quer o quê? Fazer sexagem fetal ou ultrassom para ver o sexo e não quer fazer o exame que vai mudar o desfecho do É, bebê. Então, assim, às vezes meus pacientes falam, ai, mas você puxou minha orelha. Sim, às vezes a gente precisa falar verdades, né? E às vezes os profissionais querem ali pisar em ovos, né? Não, mas tá bom, então não faz não. Aí depois vem positivo. Então, assim, a gente não pode abrir mão do que vai mudar o desfecho. com certeza. E tem uma outra coisa, a luz aqui. Deixa eu só rapidinho. Só até descarregar. O SUS ele disponibiliza o exame de tóxico 3 vezes durante o pré-natal, né? Gente, É, tem uma coisa, eu desliguei, olha como é que ficou. Aí, se for uma coisa que você consiga priorizar financeiramente, seria o exame de tóxico mensal. Os das ISTs, eu considero que fazer mensal só se você tiver num momento de vida que justifique. 3 vezes, a gente faz mensal só para quem teve sífilis, que a gente faz o VDRL mensal, quem teve diagnóstico de sífilis. E assim, isso é também muito prioridade de custo mesmo, igual você falou. Ter ali o chá e revelação, ficar fazendo aquele tanto de foto. ultrassom, as fotos. Assim, a gente entende que é uma coisa importante para a gestante ali naquele momento. Só que muito mais importante é você buscar meios que para você ter uma gestação saudável e um RN e uma criança saudável. Como a vacina para vírus essencial respiratório não é uma vacina barata. Infelizmente, as vacinas elas chegam com um custo muito alto quando elas estão disponíveis só na rede privada. E principalmente como a de essencial respiratório chegou há pouco tempo, a gente só tem um laboratório e tal, então ainda chega com um custo alto. Mas, gente, você tem a possibilidade de diminuir o risco de doença grave do seu RN ali até os 3 meses
isso é de Impagável. bronquiolite, isso é uma coisa assim sensacional. Ai, mas a vacina é nova. Ela não é tão nova, a gente já E usava, já mas foi em idoso. testada, né? Foi Ela testada. já foi testada e a gente usava já em idoso, né? Ela é nova, a ideia no Brasil para usar em gestante, ela já foi testada, né? Então é isso. É extremamente importante a gente falar sobre coisas que importam mesmo, assim, né, para o bom desfecho, para que depois a gente não sinta, né, que, ai, será que eu deveria ter feito? Eu sempre falo que gravidez e parto e viver não tem replay, não tem como a gente arrepender depois. Então, que a gente faça realmente o que tem que ser feito, né, não fique procurando justificativas e faça a nossa parte para que dê tudo certo, porque nós profissionais nos empenhamos em dar o nosso melhor também. E às vezes que, assim, às vezes eu falo, às vezes os pacientes saem até um pouco chateados, mas não é por mal, né? A gente não faz por mal, são orientações que a gente precisa dar para que tudo dê certo no final, que é essa a nossa finalidade, e não é nada melhor do que devolver mãe e bebê para casa, todo mundo saudável, feliz e satisfeito com o resultado, né? E a gente também dormir tranquila em relação a isso. Com certeza. Fazer a nossa parte, né? Isso. E inserir, tentar inserir essa paciente ali no tratamento, da importância daquilo. Mas foi isso, eu adorei participar. Assim, eu acho que a ginecologia e infecto, a gente tem muita coisa, né, em comum. Daria para falar aqui mais um monte, se for entrar aí, principalmente na ginecologia não obstetrícia, ou até só na obstetrícia, a gente não vai conseguir falar de tudo, né? Tem Tudo, tem muitas HPV, coisas. Infecção infecção de câncer. urinária, tem clamídia, gonococo, tem mais coisa para a gente falar. Nós vamos marcar aí um segundo tempo depois. Então, Viu? tá, Boa muito noite. obrigada por compartilhar aqui com a gente esse momento. Tenho certeza que vai ser de grande valia para muita gente. E bom descanso. Tchau. Boa noite. Boa noite.